Aleluia! Ele é o nosso Deus, Ele se fez homem, Ele nos salvou, amém? Que noite maravilhosa, obrigada crianças, que coisa mais linda. Eu quero aproveitar, para, enquanto eles saem, eles se organizam, falar um pouquinho para vocês do que a gente tem trabalhado com as crianças e da oportunidade que você tem essa noite. Eu quero dizer para você que o Cantarolando, ele é um projeto de musicalização infantil. Nós temos o Coral Kids, as flautas, as percussões, e nós vamos expandir esse projeto. E você, assim que abrir inscrições no início do ano, você pode trazer a sua criança. Mas você tem uma oportunidade essa noite. Nós estamos abrindo, o ingresso para novos professores do departamento infantil. Sabe, eu sou fruto de um departamento infantil bem estruturado. O Tiago, meu esposo, e tantos outros que estão aqui. É tão bom você crescer, querido, na palavra e não se desviar. Sabe, a palavra de Deus, ela diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e ainda quando ela for velha, ela não vai se desviar. Mas ela também diz, olha, você ensina ao sentar, ao levantar, andando pelo caminho, inculca na criança, inculca, coloca na cabeça dela. Sabe, muitas vezes o mundo tem tentado fazer a gente pensar de que criança dá trabalho e que mas criança é muito trabalhosa. Mas eles estão investindo para tentar roubar das nossas crianças a pureza, para tentar roubar das nossas crianças, aquilo que é mais importante nelas, a infância. Tá comigo? Então eu quero dizer para você que você tem a oportunidade essa noite de entrar nesse link e fazer parte desse time que vai marcar essa geração. E quando o diabo tentar corromper a sexualidade das nossas crianças, gerar medo no coração delas, fazer com que elas achem que o mundo é mais atrativo, ela vai olhar e vai dizer, diabo, você chegou tarde, eu fui bem ensinado, eu sei o que eu quero, Deus tem um plano para a minha vida e eu vou desfrutar e viver todos os meus dias cumprindo a vontade de Deus. Crescer desejando agradar a Deus, querido, não tem algo melhor do que isso. Então eu quero motivar você, fazer parte desse time. Se você está aqui, várias pessoas já me procuraram e já falaram, Juliana, eu queria me envolver. Nós estamos investindo e vamos investir cada vez mais. E nós precisamos de você. Não tem como fazer crescer. Não tem como a gente ensinar bem as nossas crianças. Nós temos cerca de 350 crianças. Se a gente não tiver um grande time, sabe? Se você pudesse envolver só uma vez, uma escala por mês, querido, já é algo maravilhoso. Porque muitas pessoas se envolver numa escala por mês é uma coisa leve para todo mundo, mas é um time de ponta. Quando sobe lá, está compromissado, ungido, cheio da palavra, cheio do Espírito para marcar uma geração. Amém? Então fala aí para o seu irmão, fala, nós vamos levantar uma geração que o diabo não vai corromper. Aleluia! Você crê nisso, querido? Nossas crianças estão guardadas pela palavra, amém? Pelo sacrifício de Jesus, e nós não vamos perder tempo. Você está comigo? Amém? E esse culto é o nosso culto, a véspera do Natal, e eu quero falar um pouco mesmo sobre o Natal com você. O que nós celebramos? O que é o Natal? O que celebramos? Por que, afinal de contas, Jesus veio? Por que tanta luz? Por que tantas palavras de paz, de alegria? O que a gente celebra, afinal de contas? Lá em João 10:10, eu vou pedir para você abrir comigo, apesar de ser um texto extremamente conhecido. João, capítulo 10, versículo 10. Aleluia! O texto diz assim, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O ladrão vem para roubar, matar
e destruir. Mas Jesus, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Isso é o Natal. Isso é o Natal. É essa vida abundante que Jesus veio nos dar. E sabe, tem muita gente sofrendo porque não sabe quem é o ladrão e quem veio dar vida abundante. Às vezes passa por uma enfermidade, por uma pressão financeira, ou seja, em que área for, e fica assim pensando, Deus quer algo com isso. Deus quer algo com isso. Mas sabe, querido, graças a Deus a gente é inteligente e a gente aprende no momento de pressão. Amém? Mas quem traz a pressão sobre nós não é Deus, não. Amém? Aqui é claro, ele diz, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então, se algo vem sobre você, que mata, que rouba, que destrói, mata o seu tempo, as suas energias, rouba você, isso não veio de Deus. Devolve para o inferno, querido. Amém? O que vem de Deus é vida abundante. E aqui no dicionário Strong, que é um dicionário muito famoso, bíblico, ele diz assim, o que é abundância? Vou ler para você. Algo que excede em algum número, ou medida, ou posição, ou necessidade, sobre, acima, mais do que o necessário, super adicionado, que excede abundantemente, algo mais, a mais, muito mais que tudo, mais claramente, mais superior, extraordinário, excelente, incomum, superior, mais eminente, mais extraordinário, mais excelente. Isso é abundância. Deus nos enviou Jesus para nos dar essa vida abundante. Nós estávamos perdidos, nosso destino era um inferno. Todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Ele, graciosamente, por amor de nós, nos enviou o Seu Filho. E agora nós temos que receber de graça, mediante a fé, algo que foi comprado para nós por um alto preço. Algo que foi comprado com preço de sangue do Filho de Deus. Essa abundância, ter mais do que o necessário, ser excelente, extraordinário. Amém, querido? Fala comigo assim, eu recebo de graça aquilo que custou um alto preço. A boa notícia é que essa conta já foi paga. Foi muito caro. Mas já foi pago. Jesus morreu e ele disse, está consumado, está pago. Amém. Extraordinário. Eu amo essa palavra. Incomum. Sabe, eu acho que eu não preciso me esforçar para tentar te convencer que existem coisas que você faz tudo o que está ao seu alcance. E aí você fala, olha, daqui eu não consigo fazer mais. Eu já fiz tudo o que eu sabia, tudo o que eu podia. Aqui não tem mais o que eu fazer. Mas sabe, querido, aquilo que é comum, aquilo que é ordinário, aquilo que está ao seu alcance, Deus espera de fato que você faça e que eu faça. Mas o extraordinário, querido, aquilo que a tua mão não alcança, vem de Deus. E Ele conquistou para nós através de Jesus. Uma vida leve, uma vida abundante, uma vida de paz, de alegria. Não só na noite de Natal. O Natal todos os dias. Amém, querido? Uma vida abundante, para que você tenha mais do que suficiente, não para bater no seu peito e dizer, olha como minha vida é boa, mas para você ser uma bênção. Como Jesus fez, como Deus fez com Abraão. Quando Ele chama Abraão, Ele fala, Abraão, eu vou te abençoar extraordinariamente. Sê tu uma bênção. Nós fomos chamados, alcançados, tocados, para sermos
uma bênção. Amém? Agora, não é possível ser uma bênção se nós não pensarmos da maneira correta. Se nós não pensarmos da forma correta e se nós não falarmos da forma correta. Amém? Eu estava pensando sobre isso. Existem pessoas que pensam assim, eu não vou falar isso para fulano, porque o Natal está chegando e a gente vai comemorar junto como? Mas o Natal é todo dia, querido. Jesus nasceu no nosso coração. Se a gente tivesse filtro, a gente cria bem muito menos confusão na vida. Vive bem mais feliz. Não é verdade? Tanta gente que tem esse pensamento, eu não vou brigar com o ciclano, porque o Natal está chegando. Não vamos falar mal não, porque o Natal está chegando. Mas, querido, o Natal já chegou. Ele já nasceu, Ele cresceu, Ele morreu por nós. Ele é o nosso Senhor e Salvador, que nos deu vida abundante. E Ele está conosco o tempo todo, em todo o tempo. Amém? E tem um versículo que tem me acompanhado, e eu vou ler ele para você. Ele está lá, em Salmos 37, o versículo 5. Salmos, capítulo 37, versículo 5. Aleluia. Você está comigo? Então diz comigo assim: Ele me deu vida, vida abundante. Glória a Deus, o extraordinário de Deus sobre nós essa noite, amém? A consciência de que Ele está conosco. Olha o que diz aqui, Salmos 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O mais é esse extraordinário, querido. Eu vou ler esse mesmo texto na versão amplificada. Olha o que diz. Ele fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, lança sobre Ele cada um dos teus cuidados, a tua carga. Confia, depende, mostra-te confiante nele, e Ele fará o mais acontecer. Amém? Eu vou ler mais uma vez para te ajudar a guardar. Entrega o teu caminho ao Senhor, lança sobre Ele cada um dos teus cuidados, a tua carga. Confia, depende, mostra-te confiante nele, e Ele fará o mais acontecer. Amém? Sabe, esse extraordinário, essa vida abundante, né, para que você tenha acesso a ela, para que você faça download, querido, de tudo que está disponível. Você precisa pensar certo, falar certo, lançar sobre o Senhor as suas cargas, confiar no Senhor, reconhecer Ele em todos os seus caminhos, fazer aquilo que está ao seu alcance, sabendo que o Senhor renova as suas forças, te dá sabedoria, te dá graça, mas sabendo também que quando chegar o ponto de não dar mais para você agir, Ele vem e de repente, querido, aquilo que parecia impossível se torna possível. Amém? Agora, pensar certo, sentir certo, vai fazer você ter acesso a essas coisas. Sabe, é possível estar confessando certo, com o pensamento errado e com o sentimento errado. Existe uma imagem que tem de exemplo para eu dar para você, e eu vou te dar, e eu quero que vocês me ajudem nesse momento. Quanto pesa esse copo d'água? Quanto pesa? Pode falar. Um palpite bem alto para mim, para me ajudar. 300 e? 150? 150 gramas. Quem dá mais? Vamos lá. Quem dá mais? Aqui. 300. Quem dá mais desse lado aqui? 380. Querido, não faz a menor diferença. Eu vou explicar para você. Se eu pego esse copo e eu dou meu golinho de água e eu coloco ele no lugar, tá tudo bem, eu nem senti o peso desse copo. Mas se eu pego esse copo e eu decido passar o resto da noite segurando ele,
Certamente no final da noite eu vou estar com tanta dor no braço, com dor no pescoço, que eu vou ter que tomar um relaxante muscular bem forte. É ou não é? Se eu decidir segurar esse copo por uma semana, se eu decidir segurar esse copo por um mês, se eu decidir segurar esse copo por um ano, depois de um tempo pode me causar tanto problema que talvez tenha que amputar o braço, não tem nem como restaurar. De tanta insistência numa coisa equivocada, de ficar segurando um copo, sendo que era só botar no lugar. A gente às vezes faz isso com pensamentos. Tem pessoas sofrendo coisas desnecessárias, porque estão retendo pensamentos equivocados mais tempo do que deveria. Pensamentos equivocados passam na cabeça de todo mundo. Eu vou te dar um exemplo, você continua olhando para frente que dá tudo certo. Por exemplo, um pensamento. Por que não eu? Por que eu? Por que acontece comigo? Porque não acontece comigo. Pensamentos de inveja, né? Quando você pensa por que não eu, desculpa, é inveja. Feio, né? Mas passa na cabeça de todo mundo, fica tranquilo. A questão é a gente julgar o pensamento rápido e colocar ele no lugar. Está comigo? Pensamentos do tipo, por que só comigo? Por que comigo é mais difícil? Por que comigo deu errado? Por que comigo? Pensamento de autocomiseração. Também acontece com todo mundo. O pecado não está, o erro, em deixar isso passar na sua cabeça. Toma o seu golinho, põe o copo no lugar, que está tudo certo na sua vida. Julgue rápido. Amém? Para que você viva esse extraordinário de Deus. Eu me peguei recentemente com a confissão certa e com o pensamento errado. E eu vou te ajudar contando minha experiência, né? Eu tenho crido para eu mudar de apartamento, tenho crido sobre isso, confessado, comecei a procurar no Google, falei, glória a Deus, estava animada, até que o Thiago chegou para mim e falou assim, Juliana, esse ano nós não vamos sair daqui. E eu fiquei muito chateada, você já ficou chateado? Porque eu tinha certeza, eu falei, peraí, eu estou confessando certo, eu estou fazendo tudo certo. E aquele sentimento, esse é um sentimento errado, querido. Por quê? Está comigo? E aí Deus me pegou e falou assim, com esse sentimento você não vai a lugar nenhum. Aí eu falei, mas eu estou confessando errado, mas agora está pensando errado também. Eu estou confessando certo, Deus, mas agora está pensando errado. Está sentindo errado. Qual é o sentimento correto? A minha semente está na terra. Essa palavra produz fruto. Ela é infalível. Ela é imutável. Ela sempre funciona. Obrigada, Senhor, porque ela vai florescer. E no tempo certo, na hora certa, eu saio desse apartamento. Está comigo? Corrige rápido. Um pensamento equivocado, ele pode destruir casamento. Ele pode destruir relacionamento. Ele pode gerar doenças. As doenças desse século, né? Síndrome do pânico, depressão, crises de ansiedade. Queridos, são pensamentos que a gente precisa lidar com eles rápido. Eu estava ministrando sobre isso porque eu tenho estudado sobre isso, pensado sobre isso. Agora, em Florianópolis. E quando eu voltei para casa e eu me deitei, eu me lembrei de que esse tipo de pensamento, ele não tenta pegar só adulto. A festa do pensamento equivocado, ela tenta acontecer na vida de todo mundo. Primeiro, antes de eu falar do que me veio ali em Florianópolis, no meu coração, e eu vou compartilhar com você, quero dizer para você que existe algo que diz que o irmão Reagan, ele fala naquele livro, O que fazer quando a fé parece fraca e a vitória perdida. Ele diz que tem pessoas que permite, né, pensar sobre coisas tanto tempo, que aquilo vai criando raízes, vai crescendo, vai criando raízes, vai gerando sentimentos, vai ficando pesado, e o diabo olha, os demônios olham e vem uma grande oportunidade. E eles chegam.
E aí que eu chamo a festa dos pensamentos equivocados. Querido, apague as luzes, desligue o som, acabe com essa festa. A festa que você tem que viver é a festa do Natal todos os dias. Pensamentos de paz, de alegria. Amém. E sabe, subiu isso no meu coração, essa lembrança, né? Eu lembro quando eu tinha uns 9 para 10 anos, meus pais estão aqui para me ajudar a corrigir, mas eu lembro que era nessa idade, e começou a me dar um medo. E o pensamento que me vinha era: pode acontecer alguma coisa ruim, e você não tem controle. Pode acontecer alguma coisa ruim com a sua mãe. Pode acontecer alguma coisa ruim com a sua família, com o seu pai. Pode acontecer... Você não tem controle, Juliana. Isso me dava um pânico. Eu estava dentro da escola, eu pedia licença para ir no banheiro, mas eu ia para o orelhão. Mãe, tá tudo bem? Minha mãe dizia: Juliana, volta para a sala de aula, tá tudo bem. Mas sabe, talvez se naquela época existisse algumas informações que tem hoje, eu talvez seria diagnosticada com síndrome do pânico. Mas isso me batia um frio, uma sensação ruim. E eu comecei a não querer ficar em lugar nenhum, porque eu tinha medo. Até que meu pai e minha mãe, eles falaram assim para mim: Juliana, o Espírito Santo e a palavra é o melhor psicólogo do mundo. Nós vamos resolver isso. E eles não desprezaram aquele pensamento, aquele sentimento, porque ele era real, querido. Mas eles falavam para mim: olha, 3 versículos. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, os livram. O amor de Deus, o perfeito amor, lança fora todo medo. E eles me diziam: deito e logo pego no sono, porque tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Sabe, e esses 3 versículos me livraram daquilo. Agora, é interessante que eu estou adulta, eu nem moro perto deles hoje. E você sabia que de vez em quando o diabo tenta me jogar esse mesmo pensamento do tipo: Juliana, você está longe, você não tem controle, algo ruim pode acontecer. Eu digo: os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livram. E ele não me pega, aquele pânico não vem mais. Ficou na história da minha infância, mas se eu ficasse retendo esse pensamento... Está comigo? Aí eu digo para você: apague as luzes, desligue esse som dessa festa dos pensamentos equivocados. E talvez ela não está acontecendo em você, está acontecendo nos seus filhos. E não despreze. Eles nunca viraram para mim e falaram assim: você não tem medo? Para com isso, que besteira. Eles diziam: a palavra de Deus e o Espírito Santo é o melhor psicólogo do mundo. Eles vão tirar esse medo. Juliana, o amor de Deus tira o medo. Amém. Sabe, o pensamento certo, o sentimento certo a respeito de você mesmo. Eu ouvi uma frase de um treinador. Ele disse para o seu time: olha, se vocês se veem como vencedores, ou se vocês se veem como perdedores, nos dois vocês estão certos. E aí a palavra de Deus lá em Provérbios 23:7 diz assim: como o homem se vê no seu coração, assim ele é. Como você se vê? Pobre de mim, comigo. Ai, querido, todo mundo passa coisas que não gostaria de passar na vida. Fique tranquilo. Todo mundo tem algo na sua história que gostaria de não ter passado. É verdade ou não é? Para, levanta, sacode a poeira. Deus tem para você vida abundante, o extraordinário. Como você se vê? Você se vê como coitadinho, miserável, pobre, tudo é difícil. Será assim. Você se vê como vencedor, como alguém cheio da palavra, cheio do Espírito, ousado em Deus.
será assim também. Amém, querido? Mas isso quer dizer que pressões não vão vir? Não, quer dizer que você vai passar por todas elas, querido. Sabe, essa palavra, sabe, eu amo o rema. Eu amo o rema de paixão. Porque o rema, aquilo que é ensinado nessa escola de uma forma tão intensa, nos faz encarar os gigantes nos olhos. Essa é a diferença. Sabe, a questão é que você vai viver ainda desafios e pressões. Eu estava ouvindo um testemunho que eu falei, uau! Uma mulher, aluna nossa, do Rema, não aqui de Campina Grande, aluna nossa do Rema no Brasil, ela teve um acidente muito feio com a filha dela. E a filha dela ficou tetraplégica. E era uma moça. E ela ficou tetraplégica. E essa mãe sofreu, estava vivendo aquilo, cuidando da sua filha. E ela voltou para a escola. E ela falou, olha, eu vivi toda essa situação com a minha filha, mas ainda dá tempo, eu quero fazer a reposição online das aulas que eu perdi. E foi liberado para elas reposição online. E ela ouvia as aulas, e a sua filha ouvia também. Enquanto ela estava ali cuidando da sua filha, as aulas estavam sendo tocadas. E de repente, o dedo do pé da menina começou a tremer. Ela pegou aquela menina, aquela moça, e ela levou para o médico e falou, doutor, eu vi o dedão do pé da minha filha tremer. Algo está acontecendo. Aí o doutor olhou para ela e falou, minha querida, sua filha está tetraplégica. Isso deve ser reflexo. Ela falou, ok, doutor, obrigado. Ela entrou no carro com a sua filha e falou, é reflexo da palavra. É reflexo da palavra. E sabe o que aconteceu? Aquela moça, ela pôs aquela aula para a moça ouvir. E de repente aquele pé começou a se mexer. A perna começou a se mexer. Os braços começaram a se mexer. E você pergunta, cadê essa moça? Está indo de ônibus para a faculdade. Essa palavra funciona. Fé funciona, querido. Agora ela podia ter pensado, é mesmo um reflexo, que pena. Coitada da minha filha, coitada de mim que vou cuidar dessa moça agora para o resto da vida dela. Mas ela não ficou com o pensamento equivocado. Ela ficou com o pensamento do extraordinário. Senhor, eu fiz o que eu podia. Os médicos fizeram o que podia. Agora é a sua palavra. E ela é infalível, imutável. Ah, querido. Vamos julgar os nossos pensamentos rápido. A respeito de nós mesmos. A respeito das pessoas, porque quando a gente tem pensamentos equivocados a respeito dos outros também, nossa fé não funciona, nossa confissão, ela fica comprometida, sabe? Aconteceu uma situação que eu estava conversando com o Tiago, eu falei, amor, que coisa esquisita, olha, essa pessoa fez de propósito. Ele olhou para mim e falou assim, Juliana, pode ser mesmo, mas vamos pensar que não, só para que a gente tenha o sentimento correto e a gente consiga olhar para essa pessoa corretamente, conversar com ela corretamente. É crente, né? Coisa linda. Eu falei, ok, julgue rápido. Aí tem gente que pensa assim, mas eu sei, mas faz que não sabe. Está comigo? Prefira sofrer o dano, querido, e viver o extraordinário de Deus. Sabe? Você quer ser feliz ou quer ter razão? Pergunta aí para o seu irmão. Vai, fala, você quer ser feliz ou quer ter razão? Eu quero ser feliz. Amém? Aleluia! Eu quero ser encontrada por Deus.
no lugar certo, com os pensamentos certos, com os sentimentos certos, onde o extraordinário, as suas bênçãos me alcançam. Eu não quero que Deus fique se esforçando para me abençoar. Amém? Deus é tão bom, tão bom, tão bom, querido, que eu imagino Deus falando assim, aqui dá, até aqui dá. Tem pessoas que ele tem que ficar pensando, não, isso aqui, essa bênção dá para chegar. Eu não quero viver assim. Eu quero viver como Deuteronômio 28, quando diz, as bênçãos de Deus correrão e te alcançarão, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de fazer o que está escrito. As bênçãos virão, correrão. A gente não corre atrás de bênção, a gente não tenta se esforçar para ser abençoado, e nem Deus fica tentando se esforçar para nos abençoar. Quando a gente tem o pensamento certo, o sentimento certo, a confissão certa. Está comigo? Tudo alinhado. Lembrando que fé é como uma semente que é lançada na terra através da confissão. Amém? E quando essa semente ela é lançada na terra como confissão, às vezes ela parece mentira. Pense em Abraão. Abraão chamava Abrão. Abrão já quer dizer pai. Você já errou o nome de alguém e ficou constrangido? Eu fico pensando, gente, ele tinha uma idade avançada, não era pai, e todo mundo ficava, ô pai! Eu acho que as pessoas se sentiam meio constrangidas, do tipo, ai meu Deus, vou chamar esse homem de novo, que não tem filho de pai. Aí ele tem um encontro com Deus. Nesse encontro com Deus, Deus muda o nome dele, de Abrão, que já era pai, para Abraão, que não é mais só pai, é pai de multidões. Querido, eu tenho certeza que quando Abraão encontrou a Sara, falou assim, Sara, não me chama mais de Abrão não, me chama de Abraão. Ele mesmo deve ter olhado e falava assim, ai meu Deus, isso parece mentira. Quando você começa uma confissão, querido, muitas vezes ela vai parecer mentira. Mas essa palavra, essa semente, ela é poderosa em si só. Ela produz fruto. Você lança a semente. E lá em Marcos 5 diz assim, a fé é como uma semente que um homem lança na terra. E ele dorme e acorda, e essa semente brota. E de um broto vira uma árvore, de uma árvore produz um fruto, de uma flor um fruto e uma espiga cheia. Não tire a sua semente da terra antes do tempo. Impaciente, frustrado. Eu estou confessando, cadê? Mantenha a sua confissão, querido, com o pensamento certo, com o sentimento certo. Deixa o extraordinário de Deus te alcançar. Ele não falha, Ele não tarda, Ele não se atrasa. Ele é Deus. Ele é mais inteligente do que eu e você junto. Amém. Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, lança sobre Ele cada uma das tuas necessidades, lança sobre Ele a tua carga, confia nele, te mostra dependente e Ele fará o mais acontecer. Amém, querido? Sabe, julgue os pensamentos corretamente, julgue rápido. Como eu disse, tem tanta gente que se organiza porque é Natal. Querido, o Natal é o nascimento de Jesus. E é um privilégio a gente poder comemorar isso. E essa consciência da presença de Deus, do nascimento de Jesus, do nosso Salvador, ela precisa nos acompanhar todos os nossos dias. Porque Ele tem para nós pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Amém? Ele tem para nós vida abundante. É como eu falei para você, Ele não é o ladrão. Amém? Ele é bom o tempo todo, em todo tempo.
Amém, querido? Sabe, Deus tem para você refrigério, descanso. Amém. Eu queria chamar o louvor para subir aqui. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Aleluia. Eu sei que existem pessoas que estão sofrendo por terem segurado pensamentos equivocados mais do que o necessário. E ficou pesado, ficou com dor, ficou difícil de verdade. É como eu falei para você, quando você não julga rápido, depois você tem que lidar com pressão do diabo. É mais fácil a gente lidar rápido só com a gente mesmo. Não é verdade? Mas fica tranquilo, querido, a palavra de Deus é poderosa para nos livrar. Quando a gente erra, quando o diabo se levanta, essa palavra é âncora para a nossa alma. Em todo o tempo. Amém? E aí eu quero dizer para você, sobre pensamentos, não existe oração, não existe imposição de mãos. É você que tem que lidar com eles. Você tem que julgar eles rápido. Coloque o copo no lugar rápido. Amém? Para que você possa ser encontrado nesse lugar onde o extraordinário te alcança.